Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro segue jogando firme na internet. A gente vai ver uma partida de Bullet inacreditável. Não é possível um negócio desse. Hikaru Nakamura contra Faustino Ouro. Hikaru Nakamura, o melhor jogador de Bullet da atualidade. Bom, tem ele, tem quem mais? Magnus Carlsen. A gente tem alguns caras aí que estão meio nesse bolo, né? E o Faustino Ouro, será que ele tá conseguindo o seu lugar ao sol? Como é que é quando o Faustino Ouro joga contra Hikaru Nakamura? E a gente vai ver então essa partida agora. E você que quer melhorar no xadrez, já baixou o aplicativo 8chess? Tá esperando o quê? Aprenda e melhore no xadrez de maneira inteligente. Muito bem, baixe hoje mesmo nas principais stories 8chess. Hikaru Nakamura abre aqui a partida com o peão dama. Faustino Ouro responde com o cavalo em F6, temos aqui o cavalo em F3 e o Faust vai para a defesa índia da dama com o lance B6, vai desenvolver o bispo na longa diagonal. Temos aqui o lance C4 e agora o bispo vem para a longa diagonal e o Hikaru segue com o lance cavalo C3. Notem que os caras jogaram 4 lances assim ao toque, né? Não dá para parar para pensar lance de abertura quando você tem 1 minuto no relógio. E6 foi jogado pelo Faust, apostando fortemente aqui nas casas claras, né? E agora o Hikaru Nakamura segue com o lance G3, vai tentar também lutar com o bispo na diagonal de casas claras. Bispo B4 foi jogado, tentando mais uma vez fortalecer o domínio das casas centrais claras, uma vez que esse cavalo está cravado. Bispo G2, e o que confirma que o Faustino Ouro realmente está interessado nas casas claras é o bispo toma e peão toma. Ô Rafa, por que ele está tão interessado nas casas claras? Por que ele não está interessado em todas, né? Ele tem que escolher só as claras ou só as escuras, tem que escolher a lá do rei, a lá da dama, não dá para jogar em tudo? Na verdade, tem que jogar em tudo, mas a gente por fins didáticos ou até mesmo para o nosso cérebro, né, entender um pouquinho melhor, às vezes a gente quebra um pouco em casas claras, casas escuras, a lá do rei, a lá da dama, né? Mas no fundo o xadrez é um jogo completo, né? Você assim como a vida, a gente quebra a nossa vida em áreas, o trabalho, a família, não sei, mas é uma coisa só, né? Vambora! Rock foi jogado aqui pelo Faustino Ouro, Rock foi jogado pelo Hikaru Nakamura, D6 aqui, lutando um pouco mais aqui, dando mais mobilidade pro cavalo, lutando também um pouquinho mais aqui no centro, dama vem para C2, cavalo de bem em D7, e aqui o Hikaru vai tentar a alavanca, vai tentar formar esse forte centro com o lance E4. E por isso o Faustino Ouro ocupa essa casa, não permite o avanço do peão, ganha um tempo para cima da dama e o Hikaru faz o lance dama B6. Rafa, que lance que os caras estão 11? Quanto tempo o Hikaru gastou? 5 segundos. É bizarro. Os caras praticamente jogam assim, é instantâneo, né? E o Faustino Ouro segue com C5 atacando o centro. E agora temos o lance, o melhor lance da posição. Sim, meus amigos, é o melhor lance, o lance bispo H3 jogado ao toque pelo Hikaru Nakamura. Não é um lance fácil de achar. Vamos falar bem a verdade, não é um lance simples, bispo H3. É o melhor lance e foi jogado no pré-move. Olha isso aqui, ó. Que loucura! Faustino segue com o lance dama em C7. E agora temos aqui esse lance cavalo D2, justificando o bispo H3. O Nakamura quer atacar o bispo, mas não quer trocar o bispo de casas claras. E o Faustino Ouro, com o bispo atacado, volta o bispo para B7. E finalmente o Hikaru consegue estourar o centro, jogar, rasgar aqui o lance E4. Faustino segue o desenvolvimento com torre de F em E8 e o Hikaru Nakamura joga o bispo aqui em B2. O Hikaru tá jogando mais rápido. 53 segundos tem o Nakamura, 47 o Faustino, lance 15. Meu, lance 15, o cara gastou 7 segundos. Aqui torre de A em C8, Faustino Ouro coloca uma pressão na coluna C e o Hikaru monta um super ataque aqui de peões com o lance F4. Faustino Ouro tenta quebrar essa cadeia de peões com o lance E5 e agora temos trocas. Peão de F toma, peão retoma e aqui temos o lance D5 criando um peão passado. E agora, como é que tá o negócio aqui? O Naka continua com mais tempo no relógio, a posição continua equilibrada, ninguém errou nada até agora. Lance 18. O Faustino Ouro coloca agora suporte aqui na coluna D, trazendo a torre para o jogo. Torre F1 vai para a coluna aberta, semi-aberta. E agora temos aqui o lance bispo em C8. O Faustino Ouro vai dando um pouquinho mais de atenção aqui nessas peças que estão na ala do rei. Torre de A vem para E1, dá suporte para o peão, dá liberdade para o cavalo poder jogar
E o Faustino propõe a troca dos bispos com o lance cavalo F8 e traz um defensor para o rei. E aqui sim temos trocas. Bispo toma, dama toma. E nessa posição o Ricardo vai para um lance interessante aqui. Vai para um sacrifício de longo prazo aqui, meu. Ele inventa a moda aqui. Talvez vendo que esse cavalo possa vir para casa de F5, a dama possa vir para casa de G4, tentar algum ataque assim, H4, H5. Mas é uma exploração de médio e longo prazo aqui, esse lance do Ricardo Nakamura. Será que vai dar certo isso? O Stockfish não reclama muito não. Fala que tá equilibrado, dá para jogar sim. E o Faustino Ouro não tem o que fazer, ele tem que aceitar, senão ele vai ficar com uma peça a menos. E segue com o peão toma. E agora torre em F1, já trazendo ataque. Faustino Ouro segue com o melhor lance da posição. Quanto tempo ele gastou aqui? 4 segundos. 4 segundos. Agora ele gastou uma eternidade, né? 4 segundos para essa galera aí, com 1 minuto para jogar a partida toda. 4 segundos ele investiu pesado aqui, né? E encontrou o melhor lance da posição, dama G4. Dama C2 foi jogado pelo Ricardo, não apenas dando suporte para o peão, mas também tentando ganhar mais mobilidade para a dama muito em breve. E aqui temos o lance cavalo G6, bem jogado pelo Faustino Ouro, e o Ricardo segue com o lance torre por F6, capturando um pouquinho de material. Faustino poderia seguir agora com o lance cavalo F4, tirando proveito aqui dessa cravada e trazendo o cavalo aqui para o ataque. Seria um lance muito forte, mas aqui ele acaba jogando o lance H5 e a confusão segue. Dama D3 foi jogado pelo Ricardo, de repente ele vai querer trocar essa dama aí que tá perigosa. Faustino segue atacando com H4 e aqui, apesar de ser possível e ser um dos melhores lances, o lance dama F3, o Ricardo, jogador experiente, ele quer manter a dama no jogo, segue simplesmente com o cavalo F1 dando suporte para a defesa. E agora temos aqui a possibilidade, mais uma vez, do lance cavalo F4, que seria uma pancada muito forte aqui, seguido de peão toma, mas o Faustino Ouro acaba jogando peão toma diretamente e agora dá para tomar de dama. A ideia do cavalo F4 não funciona mais, a dama está atacada e por isso dama por E4 foi jogado defendendo o cavalo que está atacado aqui 2 vezes. O Ricardo poderia sacrificar uma segunda peça aqui, uma segunda qualidade, né, para esse ataque. Então o Faust tem que tomar cuidado. E agora o Ricardo segue com o melhor lance da posição, bispo C1. O tempo tá igual, lance 29, os caras ainda têm mais da metade do tempo no relógio. Faustino segue com o lance RG7, um lance natural que ataca a torre, dá mobilidade também para a torre poder jogar. E aqui, dama G5 seria o melhor lance da posição, mas o Ricardo acaba jogando um lance com uma ideia parecida. O bispo está aqui na casa de C1 e joga o lance bispo G5. Mas esse lance dá tempo agora do Faustino Ouro jogar o lance torre H8. O Rafa, dama G5 não daria tempo de jogar o lance torre H8? Não daria. O cavalo aqui está vindo para G3 e o ataque é muito forte. As pretas já não teriam muito como seguir aqui nessa partida. Se bem que continuar esse ataque não é tão simples, tá? Aqui talvez torre F2. De qualquer maneira, não é fácil continuar esse ataque. A partida seguiu com o bispo G5. Não é muito fácil de enxergar a dama G5 e até mesmo a continuação. Vamos ver como seguiu o jogo. Vamos pro que interessa. Ricardo seguiu com o lance bispo G5, que é um lance natural, que defende a torre, faz um raio-x e segue com todo tipo de ataque. Mas o Faustino Ouro segue com o lance torre H8, e não é que o Nakami encontra o lance torre F2, aqui os caras são gigantes. O lance certo na hora errada, porque agora o Faustino Ouro vai conseguindo se defender, trouxe as torres para defender o rei. O Ricardo tenta trazer mais peças pro ataque, cavalo ganha um tempo sobre a dama, defende o peão, mas dama em E1 chega chegando o Faustino Ouro, que tem 24 segundos para jogar essa partida, que tá complicada demais. Rei G2 foi jogado aqui, o melhor seria a torre F1, rei G2 tem um problema que seria o imediato cavalo H4, um lance difícil de encontrar. Cavalo F4 também seria possível, um pouco mais fácil de encontrar, porque você tem o peão aqui dando suporte, né? Cavalo H4 é um pouco mais difícil, mas vai acontecer na partida. Daqui a pouco, poderia ter jogado agora, mas não viu. Jogou o lance dama D1 e agora o Ricardo poderia se defender, mas ninguém tá vendo mais nada. Ele joga o lance cavalo E4 e a gente vai vendo a barrinha tô rico, tô pobre. E agora é possível rasgar um lance F5 ou um dos melhores lances, rei F8, jogado pelo Faustino, rasgando a pancada na coluna G. Ricardo Nakamura segue com o melhor lance, cavalo F6, atacando a torre, mais agora o Faust
não perde o tático da posição. Uau, galera, que loucura esses dois canhões aqui nas colunas G e H. O cavalo atacando agora com cheque. E não tem jeito, se você vier com o rei para a coluna H, vai ter complicação, por isso não resta outra chance, você vai ter que entregar a dama aqui por muito material. Será que vale a pena? Bispo por H4 foi jogado, torre por dama, ganhando a dama, mas agora bispo por torre, e as brancas têm aqui duas peças pela dama. Duas peças pela dama, as pretas estão melhores, hein? Só cuidado com o peão passado. A partida segue com o lance dama D3. Faustino imediatamente parte para esses alvos. Ricardo segue dando cheque aqui, com pressão no peão. Temos agora o lance rei em E8 e aqui cavalo por E5, captura o peão, defende, ataca a dama. E agora Faustino segue com o lance dama em E4 com cheque. Rei G1 e aqui F5, ameaçando aqui um F4 talvez em algum momento. Bom, F5 foi jogado, pelo menos defendeu aqui o peão de F7, que estava atacado duas vezes. F4 não é uma ameaça imediata, mas quem sabe no futuro. A partida segue com o lance cavalo G6, torre atacada. Agradeço, vem para a coluna G. E agora o cavalo volta para a casa de F4. Vou tomar porque o bispo está cravado, não porque o cavalo também está defendido pela torre. Por isso, rei D7, antes tarde do que nunca, hein? Cara, é o tipo de situação aqui, ó, 10 segundos tem o Naka, 15 segundos o Faustino. Qualquer passo em falso aqui é fatal, hein? O Faustino tá com uma posição melhor, mas se errou aqui, vou jogar um A5, vou tentar... Acabou, torre E2 aqui, acabou o jogo. Por isso... O Faust segue com rei D7, tá atento a tudo. Rei F1 foi jogado, dama em H1 com cheque. Torre em E8 com cheque. Dama centraliza com cheque. Dama finalmente captura os peões centrais. E aqui a posição vai entrando em colapso, mas o relógio também tá entrando em colapso. Rei G1, dama por peão. Cavalo em F4 foi jogado pelo Ricardo. O Ricardo tá pior no relógio, cara. Isso é raro. Torre em E1 com cheque, a torre cobre. E aqui, claro, o Faustino simplifica, vai para as trocas. Ele lembra que ele tem uma dama atacada, dama em F3, foi jogado pelo Faustino. O Ricardo continua com 7 segundos no relógio, o tempo dele não tá baixando. Faustino também tá jogando com muita velocidade, o tempo não baixa de 10. Eles pararam o mundo, pararam o tempo, pararam a rotação do planeta Terra. A partida segue com o lance rei F2 e agora dama em A1. Aqui temos o lance rei F3, dama por A2, o Faustino tá tirando tempo não sei da onde. Cavalo aqui em D3 foi jogado, dama centraliza com cheque, 9 segundos. Rei E3, cara, os caras estão jogando na velocidade da luz, dama em E4 com cheque. Rei vem para C6, cuidado com o duplo de cavalo, hein. Aqui cavalo em E5 com cheque, o rei escapa, o cavalo volta. E dama em D5, cravando aqui o cavalo. O rei dá mobilidade para o cavalo, mas agora C4 ataca o cavalo, dá suporte para a casa de D3, o cavalo escapa. Dama se mantém aqui protegendo e dando suporte para esse peão de F disparar. Cavalo vem para a casa de D1, cuidado, esses cavalos são perigosos. Dama em F3 com cheque foi jogado, rei D2. Dama D3 com cheque, joga o rei para C1. E o Faustino joga na segurança aqui, simplesmente o lance rei C6. Com 4 segundos no relógio. E aqui acaba o tempo de Ricardo Nakamura. Vitória de Faustino, que tinha uma posição muito melhor, indo para um caminho da vitória. Claro que sempre dá para levar um duplo de cavalo, né? Por isso que ele jogou o rei bem longe aí da dama. E aqui vai disparar esses peões vão fazer toda a diferença, né? A posição ganha, mas 4 segundos no relógio é difícil. Os caras jogaram 63 lances, teve essa partida, com 1 minuto cada um, né? Isso aqui é bizarro. E a gente vai olhar agora a precisão da partida e não é possível que os caras tenham uma precisão dessa com 1 minuto no relógio. Porque Faustino fez 87% de precisão, Ricardo fez 81,1%. Eu já vi partida de bullet até com maior precisão, desses caras, né? Lógico. E, bom, a gente mesmo pode fazer de vez em quando uma ou outra, né? Não é muito comum, mas também é possível. Se você encaixa uma abertura que você conhece, ou já cai logo no final que você tem peça a mais, né? Você acaba fazendo uma precisão alta. E aqui, só de curiosidade, o score entre Ricardo Nakamura e Faustino ainda é melhor por Ricardo, que tem 39 pontos em partidas de bullet, contra o Faustino, que tem 31,5. Mesmo assim, cara, é um score muito bom, né? 31 pontos e meio contra 39, meu. O Faustino tem 12 anos de idade.
O Rafa, faz quantos anos que o Faustino Ouro tem 12 anos de idade? Faz quase uma década já, mas acreditem, ele tem 12 anos de idade, ele consegue parar o tempo, vocês viram isso nessa partida, e ele faz isso na vida dele também, porque o que é o xadrez é igual na vida. Muito bem, meus amigos, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, e até a próxima, valeu!